Olá, aluno do EJA, seja bem-vindo a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a professora Alicia Amaro. E agora, aluno, nós continuamos na apostila de volume 3. Agora a gente vai dar início à unidade 3, tema 1, tá? Essa unidade, aluno, a gente vai ter alguns temas como as áreas promissoras, né, para trabalhar, para você tentar uma carreira. A gente vai estudar também mais um pouco sobre saúde e educação e sobre tecnologia da informação e comunicação e engenharia também. Mais especificamente, aluno, na nossa apostila, a gente vai começar na página 55, ok? Temos uma introdução. Nesta unidade, você aumentará seu vocabulário e conhecerá novas estruturas linguísticas em inglês, com base na leitura de textos e na realização de atividades relacionadas às profissões do século XXI. Conhecerá também algumas carreiras em destaque nos últimos anos e aquelas que tendem a ser cada vez mais valorizadas pelo mercado de trabalho. Você refletirá sobre as possibilidades de carreira em algumas áreas: saúde, educação, engenharia e tecnologia da informação e comunicação. Por fim, você estudará as formas be, going to e will para a comunicação de ações futuras e o uso dos verbos modais may e might. Então, como a gente já está acostumado, né, vai ser uma unidade com alguns assuntos que não necessariamente tenham que estar interligado com a língua inglesa, assuntos gerais de formação de ser humano, de cidadãos, né? E depois também a gente vai ter, obviamente, os exercícios e assuntos gramaticais. Então, fiquem atentos, né, que essa unidade ela vai ser bem rica. Tema 1, Promise and Fields, as áreas promissoras. Neste tema, você estudará as áreas de atuação e algumas profissões com grandes perspectivas de crescimento para as próximas décadas. Por meio de textos e exercícios, você conhecerá mais sobre esse tema atual e ampliará seu vocabulário em inglês. Por fim, vai praticar duas formas de comunicações no futuro, o will e o going to. E aluno, sempre no início de qualquer tema, de qualquer unidade, né, a gente tem aquela parte do what do you already know? O que você já sabe? Né? Só para fazer com que a gente reflita um pouco mesmo, pegue um pouco das informações que a gente já tem, né, por vivências mesmo, e que a gente tente colocar isso no papel e pensar um pouco mais, né? Então, pense sobre as profissões que não existem mais. O que explica o seu desaparecimento? Então, cada um de vocês aí podem pensar um pouco sobre profissões que quando você era mais novo, por exemplo, você via, ou profissões que você viu na TV, em algum filme, de século passados. Enfim, tenta pensar aí sobre profissões que não existem, o que pode ter feito nelas desaparecerem, qual pode ter sido as causas. E agora pense nas profissões que surgiram nos últimos anos e liste algumas delas a seguir. Então, da mesma forma que algumas profissões elas vão desaparecendo com o tempo, né, vão entrando aí no desuso, digamos assim, muitas outras vão surgindo, né, principalmente na questão de tecnologia, vai aparecendo coisas novas que até então não precisava de um funcionário, enfim, de uma pessoa para aquela função específica, e a partir do momento que surge um aparelho novo, uma novidade, surge também a necessidade de ter alguém para facilitar aquela tecnologia de alguma maneira, digamos assim. Obviamente, né, estou usando um exemplo apenas de tecnologia, mas existem muitos outros exemplos de profissões que foram surgindo, né, nesses últimos anos. Então, tentem pensar aí, tentem resgatar essas memórias de vocês. Enfim, essas questões são sempre bem pessoais, né? E aí, aluno, antes da gente ir para os próprios textos e exercícios da apostila, eu peguei do site napratica.org.br as 5 áreas e profissões, né, consequentemente, mais promissoras de 2021. Então, aqui é levando em consideração o ano de 2021 e quais foram as áreas mais promissoras desse ano. Foi escrito pela Raíssa, tá? Raíssa Kavaignac, acho que fala assim o sobrenome dela. Vamos lá. A pandemia movimentou o mercado de trabalho, acelerou processos e fez muita gente correr atrás de novos conhecimentos e habilidades. Se 2020 chacoalhou a vida e a carreira da maioria dos brasileiros, 2021 promete abrir um novo leque de possibilidades para quem quer se aprofundar em uma área nova ou buscar algo diferente. A empresa de recrutamento Robert Half divulgou recentemente seu guia anual com as carreiras mais promissoras deste ano. Feito desde 2008,
O estudo tem participação de líderes brasileiros e dá aquele empurrãozinho para quem quer entender melhor as tendências do mercado. Dentre os setores de maior crescimento estão os de tecnologia, de finanças e contabilidades, vendas e marketing, engenharia e recursos humanos. Confira. Então vamos lá, as 5 áreas e profissões mais promissoras de 2021. Primeiro tópico, tecnologia. 2020 parece ter sido um divisor de águas para profissionais da área, que ganharam destaque ao repensar e viabilizar modelos de negócios em um curto espaço de tempo. A tecnologia se mostrou presente em organizações que ainda nem tinham adotado a tal falada transformação digital e vem ditando as regras desde então. O estudo sugere algumas posições de destaque, como segurança da informação, cientistas ou engenheiros de dados, desenvolvedores ou engenheiros de software, infraestrutura, cloud e business intelligence. Já dentre as carreiras do futuro estão arquitetos de segurança, detetives de dados, engenheiros de inteligência artificial e especialistas em transformações digitais. A importância da tecnologia não se restringe apenas aos profissionais da área, abre aspas. Hoje em dia, qualquer profissão que você vai seguir, você vai estar em contato com tecnologia. Você pode ser médico, engenheiro ou advogado. As profissões, não só do futuro, mas as do presente, envolvem você conhecer mais a área, saber de transformação digital, o que está por vir e o que é tendência em cada indústria, indica Ricardo Alencar, o Talent Acquisition de uma multinacional em São Paulo. Finanças e contabilidade. Saúde financeira é o objetivo de muitas empresas do Brasil e do mundo, após um ano tão caótico e desafiador. Por conta disso, os profissionais de finanças e contabilidade têm tudo para ser mais disputados nesse ano que se inicia. Revisão de gastos, planos financeiros e saúde da empresa a longo prazo é para já. As posições em alta incluem tesouraria, contabilidade fiscal, fusão e aquisição, controles internos e planejamento financeiro, curadoria. Os setores em crescimento: agronegócio, tecnologia, saúde, alimentos e bebidas, mineração. Abre aspas. É fundamental um profissional que entenda de gerenciamento, análise e planejamento das finanças. O cargo de CFO, que é o Chief Financial Officer, tem se destacado durante a crise da pandemia, devido à sua capacidade de análise financeira. Ele observa o cenário, realiza diagnósticos internos, elabora estratégias para controlar ou reduzir custos e identifica oportunidades de crescimento. Assim, as empresas têm maior possibilidade de atravessar a crise com o menor impacto possível, explica Rodrigo Maiorga, economista especializado em finanças pela Universidade Federal do Ceará. Vendas e marketing. Em um mercado com tantas opções, vai se destacar também o profissional que souber vender melhor seu produto ou seu serviço e entender as reais necessidades de seus clientes. São muitas as possibilidades do profissional de marketing e vendas, que viu neste ano um aumento em áreas como e-commerce. As posições em destaque são Head of Growth, CX, Customer Experience, executivo de vendas, gerente comercial e gerente de e-commerce. Carreiras do futuro: Business Intelligence ou, numa tradução livre, gerenciador de relacionamento com o cliente e também marketing digital. Engenharia. Uma das áreas mais procuradas pelos estudantes, a engenharia passou por diversas transformações nos últimos anos. O foco em sustentabilidade tem crescido e oferecido aos profissionais possibilidades de rever processos e avaliar o uso de recursos de uma forma mais racional. No último ano, vimos também a retomada da engenharia civil e o crescimento de segmentos como e-commerce e marketplace. Vale ficar de olho nas áreas de logística, que agregam valor, eficiência e otimização de custos para as empresas. Dentre as profissões de destaque no relatório estão comprador, engenheiro de aplicação, gerente de operações, gerente de supply chain e gerente de projetos. As carreiras do futuro: piloto de drone, engenheiro de georreferenciamento, engenheiro de dados e engenheiro de inovação. Recursos humanos. Se a pandemia acelerou processos e fez muita gente trabalhar de casa,
Imagine então o que ela fez para os profissionais de RH, que tiveram que se adaptar de uma hora para outra, engajar seus funcionários, fazer contratações de forma remota e auxiliar no gerenciamento de custos em um cenário muitas vezes caótico. A área nunca foi tão valorizada como agora, e o desafio é passar pelo novo normal de uma forma inovadora e produtiva para todos os funcionários da empresa. As posições de destaque são remuneração e benefícios, business partners, departamento pessoal, gerentes de RH generalistas e head de RH. Carreiras do futuro, People Analytics e especialista em transformação cultural ou transformação digital. Abre aspas. Toda aquela parte demorada do profissional de RH, de ficar avaliando e checando o currículo dos candidatos, cai com a chegada do Analytics. Essa é uma ferramenta que agrupa as informações dos funcionários de uma forma muito mais integrada. E o People Analytics é quem trabalha com as transformações digitais, informações e dados. Muitas vezes, esse profissional contrata fazendo um match dos requisitos da vaga com as habilidades e skills do candidato. Já o especialista em transformação atua com toda a parte de gestão da mudança, de colaboradores e funcionários ligados à transformação digital. Você nunca vai conseguir fazer uma transformação se você não transformar também a mente das pessoas, já que elas são muito resistentes a mudanças e processos. Então, esse profissional entra para facilitar tudo isso, com treinamentos específicos para que essa transformação seja melhor assimilada. Explica o Ricardo. Habilidades essenciais. Independente da área de escolha, existem competências consideradas essenciais para os profissionais de hoje. Saber lidar com as mudanças, se adaptar à nova realidade e seguir em frente com tantas inovações são comportamentos que destacam muitas vezes um profissional do outro. Abre aspas. Hoje, tudo muda muito rápido e é importante ter uma mente de inovação. Quando eu falo em inovação, não é descobrir a roda, mas uma simples mudança em algum processo que você faz já causa uma diferença e um impacto. Então, a dica é tentar olhar para os processos de uma forma diferente. Acredito que a adaptabilidade, flexibilidade, saber lidar com mudanças e ter uma mente disruptiva são habilidades importantes. As empresas têm procurado isso, reforça o recrutador. Já em termos técnicos, ele indica pré-requisitos, como programas específicos de cada área, conhecimentos no pacote Office e ter um inglês minimamente avançado. Você vê, né? São vários pré-requisitos, mas dá para a gente ter uma noção das áreas, né? Como esse texto ele foi publicado em janeiro de 2021, tinha muito assim o foco também, né? De ainda numa pandemia, né? Numa recém-pandemia do ano de 2020, o início do ano de 2021, muitas pessoas ainda sem aquela visão, né, de como que iria se dar continuidade nos seus trabalhos, nos seus projetos. Então a gente percebe até que é um texto feito meio que para dar um pouco dessa esperança, né, e falar um pouco também sobre essas carreiras, enfim, como que está o mundo, né, como que está o Brasil também nessa questão, essa realidade pós-pandemia, não tão pós porque, enfim, né, o início de 2021 a gente ainda estava lidando com tudo isso. E aí também, aluno, eu peguei no guiadacarreira.com.br as profissões que mais crescem no Brasil. E vamos lá. No Brasil, as profissões mais promissoras atualmente estão nas áreas de construção civil, agronegócio, tecnologia, finanças, jurídica e vendas. Essas carreiras não apenas oferecem bons salários, que podem chegar a 90 mil em alguns casos, como também têm uma ótima empregabilidade. Isso significa conseguir trabalho mais rapidamente, muitas vezes antes mesmo de obter o diploma. Os cursos que formam os profissionais mais desejados do Brasil atualmente estão disponíveis em uma grande variedade de instituições públicas e particulares por todo o Brasil, alguns inclusive na modalidade à distância. Se você está buscando se posicionar no mercado e quer entrar com o pé direito em uma área aquecida, veja a lista que preparamos com as 8 profissões que mais crescem no Brasil. Então vamos lá. De acordo com diversas pesquisas de empresas de consultoria e recrutamento, essas são as profissões que mais crescem no Brasil atualmente. Primeiro, engenharia. O investimento em infraestrutura,
o rápido desenvolvimento do mercado imobiliário brasileiro, a descoberta de jazidas de pré-sal e a realização de 2 mega-eventos esportivos no país, Copa do Mundo e Olimpíadas, são apenas alguns dos tantos motivos que transformaram o Brasil num grande mercado para engenheiros. As especialidades mais disputadas são as que lidam com inovação nos setores de engenharia civil, telecomunicações, energia, petróleo e gás. Habilidades com gestão de pessoas são um bom diferencial e podem render salários de até 50 mil. O que estudar, né? Engenharia civil, engenharia de telecomunicações, engenharia de energia e engenharia do petróleo. Tecnologia da informação. Profissionais que cuidam da infraestrutura tecnológica de uma organização estão sendo cada vez mais requisitados. Os motivos são a crescente demanda por tecnologia e inovação nas empresas, a necessidade de reforçar a segurança e o investimento em armazenamento e gestão de dados. As áreas que estão crescendo mais rapidamente são as de startups, pequenos projetos inovadores com base tecnológica, e as médias empresas. Os salários são atrativos, podendo chegar a 50 mil. O que estudar? Engenharia da computação, ciências da computação, gestão da tecnologia da informação e sistemas de informação. Finanças e contabilidade. Outra área que recebeu um grande impulso nos últimos anos foi a de finanças e contabilidade. Com a crescente necessidade de reduzir custos e aumentar a produtividade geral, as empresas passaram a buscar profissionais que pudessem ajudá-las a cumprir esse objetivo. Cenários de instabilidade econômica também exigem uma maior presença e acompanhamento desses profissionais. Esse é outro motivo para a carreira estar em alta. O salário de um diretor financeiro experiente em uma grande empresa pode chegar a 90 mil reais. O que estudar? Ciências contábeis, administração de empresa e gestão financeira. Direito. Direito tributário, trabalhista, civil, de falência e de recuperação judicial são as áreas que mais crescem no mercado corporativo brasileiro. Nos últimos anos, para evitar complexos processos judiciais, as empresas resolveram investir em segurança jurídica, o que inclui desde a garantia de que está cumprindo todas as obrigações legais até a forma correta de se posicionar diante de disputas envolvendo empregados. Nessas áreas, os salários podem chegar a 25 mil reais. O que estudar? Direito. Profissionais de marketing e vendas. Devido à evolução no mercado consumidor e inclusão de novos grupos sociais, o brasileiro passou a ser mais exigente com aquilo que consome. Com o desafio de entender sobre esse novo perfil, as empresas recorrem aos profissionais de marketing para ajudá-las a alavancar as vendas e continuar a entender os anseios dos seus clientes, gerando fidelidade e antecipando tendências diante dos seus concorrentes. As empresas com maior demanda pelo profissional de marketing estão nos ramos farmacêutico, de bens e serviços, tecnologia e bens de consumo. Os salários são interessantes, podendo chegar a 25 mil. O que estudar? Bacharelado em marketing, tecnólogo em marketing. Agronegócio. O agronegócio é um dos pilares mais importantes da economia brasileira. O crescimento da produção para atender ao mercado interno ou exportar aumentou a demanda por profissionais especializados na área. Sai na frente quem se dedica a pesquisar modelos e tecnologias ligadas à melhoria de produtividade, fortalecimento de espécies, enriquecimento de solos e tecnologias envolvendo toda a cadeia produtiva do agronegócio. Os salários para gestores de alto nível podem chegar a 70 mil. O que estudar? Agronomia, biotecnologia, engenharia de agrimensura, engenharia agrícola, tecnólogo em agronegócios. Educação. As políticas de inclusão e expansão da rede de ensino fundamental, médio e superior no Brasil abriram um campo de atuação enorme para professores. Tanto que hoje é uma das profissões com maior empregabilidade no país, chegando a impressionantes 94,13% de acordo com a pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Houve também um grande incentivo à formação em cursos de licenciatura e de pedagogia. Esse último está, inclusive, na lista dos que mais agregam alunos do Brasil, com 652 mil alunos atualmente. O que estudar? Cursos de licenciatura.
Existem diversos cursos nessa modalidade, como educação física, química, biologia, letras, história, geografia e também, obviamente, pedagogia. Meio ambiente. O meio ambiente passou a ser um assunto de extrema importância para empresas e órgãos públicos de todos os portes e áreas de atuação. As mudanças climáticas, a pressão social por práticas mais sustentáveis e a necessidade de se preservar mananciais, matas nativas e animais provocaram uma grande procura por profissionais especializados na área. As áreas mais aquecidas são gestão e planejamento, educação ambiental, certificação e recuperação das áreas degradadas. O que estudar? Engenharia ambiental, engenharia florestal e gestão ambiental. E lembrando que tudo isso foram fontes, do Robert Half, do Cato e do G. Jur, que é gestão jurídica empresarial. Onde estudar? Inúmeras universidades reconhecidas pelo Ministério da Educação oferecem cursos para formar profissionais nas áreas que mais crescem no Brasil. Confira algumas delas. Então, algumas aqui, a Universidade Norte do Paraná, o Centro Educacional Arranguera, eu nunca sei pronunciar, Cruzeiro do Sul Educacional, Cruzeiro do Sul Virtual, Centro Universitário e tantos outros, como tem particulares. Tem as universidades estaduais e federais, de acordo com o seu estado, com a sua cidade. Enfim, só o que nós temos são instituições, e que algumas oferecem essas questões de bolsa, se for particular, convênios, descontos, financiamentos, fiéis. E se for a pública, tem a vantagem de que você não tem que pagar as mensalidades, mas em compensação você tem que passar em algum tipo de processo seletivo, seja no Enem ou seja num vestibular da própria instituição. Então, aluno, aqui a gente tem mais ou menos um norte, uma base de quais são as áreas, quais são algumas das profissões que estão sendo apostadas, digamos assim. E aí vai de cada um, como a gente vem falando sobre essa questão de escolher carreira já tem um tempo, vai de cada pessoa. Tem pessoa que de fato se baseia muito nessa questão, do que é promissor, do que vai pagar bem, dos melhores salários que vão ter daqui a uns anos, E tem gente que se baseia nisso para escolher a sua profissão. Como tem outras pessoas que preferem estudar o que de fato tem afinidade, tem gosto por estudar, não necessariamente que vai ter um retorno tão gigantesco como a gente viu aqui, salário de 90 mil, de 20 e tantos mil, enfim. Então, obviamente que depende de cada um, varia bastante, tem também a questão de os privilégios, que cada um tem, a base familiar, de educação, de estrutura mesmo, que cada um tem também, tudo isso vai interferir. E, obviamente, que essas coisas que acontecem no mundo que fogem do nosso controle, como, por exemplo, uma pandemia, também pode vir a afetar, principalmente quem está nesse processo de escolher uma carreira. Então, aqui a gente já tem que, pelo menos, se basear um pouco, saber o que esperar, quais são as áreas que estão sendo promissoras, e aí vai de cada um. Se você vai querer ir para esse lado, vai que junta o útil ao agradável, junta a afinidade, o gosto, com a questão dessa carreira estar aí numa das cotadas, digamos assim, para ser uma das que mais vai ter procura e que vai ter bons salários também. E agora, aluno, voltando para a nossa apostila, na página 56, nós temos assim, Detailed Reading, uma leitura detalhada, a primeira atividade. Read the following text in English to answer the questions. Were the occupation you listed in what you already know section mentioned in the text? Which areas does these occupations belong to? Use the keyword box in order to check the meaning of keywords. They will help you understand the text. Add the new words to your glossary. Então, leia o texto a seguir em inglês para responder as perguntas. As profissões que você listou na seção What do you already know foram mencionadas no texto? A quais áreas essas profissões pertencem? Utilize o keyword box para conferir o significado das palavras-chave. Elas ajudarão você a compreender o texto. Adicione as novas palavras ao seu glossário. E aí nós temos o início do texto que se chama Promising Fields, áreas promissoras. Vamos lá. An analysis conducted primarily by specialists from three institutions, Institute for Applied Economic Research, IPEA, Getúlio Vargas Foundation, FGV,
and University of São Paulo, USP, pointed out in July 2013 four major areas as the most promising ones in the next 10 years in Brazil. It considered the areas that generated most jobs positions in recent years and areas which are not usually affected by the economic fluctuations. The four areas mentioned in these analyses are health, education, engineering and information, and communications technology. In 8 years, from 2003 to 2011, 40 million people have ascended to the C class, which, according to FGV, is composed of families whose income ranges between R$1,734 and R$7,475. According to FGV Professor Eduardo Zilberstein, they are earning more money and therefore spending more on welfare services. This explains why the health and education sectors will demand more professionals. ICT professionals are being requested due to a general trend in the market which requires technology in all sectors. Besides, engineering is a promised field because of the investments in the oil and logistics sectors. Nesse texto aqui, o sobrenome do professor Eduardo foi o mais difícil, né? Eduardo Zilberstein, não sei como pronuncia, mas enfim, a gente tem aqui esse texto que foi pego das carreiras mais promissoras para os próximos 10 anos da revista Veja, foi publicado em 2013. Então, assim, né, seria basicamente uma lógica a ser seguida de 2013 até 2023, né, um levantamento que eles fizeram das carreiras que seriam mais promissoras. E a gente tem um Keyword Docs e tem um Did You Know, né? Os serviços de bem-estar, welfare services, estão relacionados à proteção social dos indivíduos e da sociedade e podem ser fornecidos por instituições públicas ou privadas. Eles estão presentes em diferentes áreas: saúde, educação, recreação, aconselhamento, moradia, entre outras. E aí, com base no texto que a gente acabou de ler, escolha a melhor alternativa para completar as frases. E aí nós temos assim, item A. The research indicated in the text is about the most promising areas to work in according to the most wanted courses among Brazilian students, the new professions that have emerged in the global market, the professions that have generated most job positions in recent years, or the occupations with the highest salaries in the market. E depois nós vamos ter o item B também, que vai ser para selecionar, né, qual que é o item que faz um pouco mais de sentido, digamos assim. Mas vamos lá, vamos para o item A, né? A pesquisa indicada no texto trata sobre as áreas mais promissoras para se trabalhar, de acordo com o quê? The most wanted courses among Brazilian students, os cursos mais desejados entre os estudantes brasileiros. The new professions that have emerged in the global market, as novas profissões que surgiram no mercado global. The professions that have generated most job positions in recent years, as profissões que têm gerado a maioria dos postos de trabalho nos últimos anos. Ou the occupations with the highest salaries in the market, as ocupações com os maiores salários do mercado. Nós iremos marcar a terceira opção, the professions that have generated most job positions in recent years. Porque, de acordo com o texto, né, eles fizeram meio que esse levantamento, né, quais que seriam as profissões, as carreiras, as áreas mais promissoras, num período aí também de 10 anos, eles foram fazendo esse levantamento, né, vendo as profissões que estavam mais sendo necessitadas no mercado, que estava surgindo mais qualificação naquelas determinadas áreas e por aí vai. E no item B a gente tem assim, uma das razões para a indicação das áreas de saúde e educação como áreas promissoras é the growth of the C-class and the demand for welfare services, the emergence of new medical technologies, the improvement of education in every state of the country, ou the economic slowdown in developed countries. Qual que seria para a gente marcar, né? Seria o crescimento da classe C e a demanda por serviços de bem-estar social, o surgimento de novas tecnologias médicas,
a melhoria da educação em todos os estados do país ou a desaceleração econômica nos países desenvolvidos? Então, no texto, a gente tem assim, in 8 years from 2003 to 2011, 40 million people have ascended to the C-class. Então, em 8 anos, de 2003 a 2011, 40 milhões de pessoas ascenderam à classe C. Então, né, uma das razões para a indicação das áreas de saúde e educação como áreas promissoras é o primeiro item. É o crescimento da classe C e a demanda por serviços de bem-estar social, que é esse Welfare Services. Ok? Então, só para a gente ter uma ideia, né, baseado nesse texto também. E também, novamente, é bom a gente reforçar, né, que esse texto foi retirado, né, de uma coisa que foi publicada em 2013. Então, não sei o ano que vocês estão vendo essa aula, mas muito provavelmente já mudou, algumas coisas já mudaram, né? Muita coisa já deve ter se adaptado, ter entrado em desuso e outras necessitaram ainda mais desse tipo de profissão, desse tipo de qualificação. E aí, aluno, nós vamos para um outro exercício, que é a atividade 2, que é de preencher algumas lacunas utilizando umas palavras que a nossa própria apostila vai dar. E que a gente possa visualizar melhor, nós vamos fazer esse exercício no quadro. E aí, aluno, nós temos na página 58 uma segunda atividade de filling in the blanks, né, que é para preencher as lacunas. Dentro desse retângulo, nós temos promising, ascend, income, to conduct, who's in requested. E nós vamos utilizar essas palavras para preencher esses espaços. Na primeira, she earns a good as an engineer. Aqui a gente utiliza income. Ela ganha, né, ela recebe, earns, uma boa renda, um bom salário como engenheira. They need I study to write an article. So, they need to conduct. Eles precisam conduzir, né, realizar um estudo para escrever o artigo. Many female executives ascend to management positions. Então, muitas executivas, né, mulheres femininas, elas estão aí surgindo, né, ascendendo nessas posições de gerência, enfim, de ordenar, né, de delegar funções. Doctors and nurses are requested to work in the countryside. Então, médicos e enfermeiros, né, enfermeiras também, são pedidos para trabalhar nos interiores, né, nas zonas mais rurais, digamos assim. Então, eles são requested, eles são chamados, a gente também pode traduzir assim. They are the professional whose work involves healthcare. Então, né, eles são os profissionais cujo trabalho envolve healthcare, né, a saúde. E you have a promising future in this career. Você tem um futuro promissor nessa carreira. Então, aqui algumas palavras só para aumentar mesmo o nosso vocabulário, né? Promising é a palavra desse tema, dessa unidade, né? Income é muito bom também, que a gente vê muito em série, em filme, que é essa questão da sua renda, né? A renda da sua casa, da sua família, o salário geral, um salário base, digamos assim. E ascend também é um outro termo que a gente vê já com bastante frequência, que é essa questão, né, de estar totalmente ali num desuso, digamos assim, numa falta de importância e de repente surge, né, rise, digamos assim. E aí, aluno, na página 60, a gente vai ter o Time for Citizenship, que é aí um momento de cidadania para a gente estudar ou entender algumas coisas a mais. Então, nós temos, segundo o relatório World Population Prospects da Organização das Nações Unidas, 2012, havia no mundo, em 2010, aproximadamente 1,2 bilhão de jovens. A grande maioria deles vive nos países em desenvolvimento, que possuem hoje a maior população de jovens já vista.
Esses jovens com idade entre 15 e 24 anos, apesar de serem vistos como uma força inovadora e criativa, são os primeiros a sofrer os efeitos de crises econômicas. Em 2011, 40% dos desempregados no mundo eram jovens, e a probabilidade de essa população se tornar desempregada era 3 vezes maior do que a de adultos acima de 25 anos. Além disso, os jovens sofrem com a falta de trabalho digno, ocupando posições que oferecem baixos salários e péssimas condições de trabalho. Em muitos casos, o jovem sobrevive em empregos informais. A fragilidade das primeiras relações de trabalho e a falta de experiência profissional são alguns dos problemas que muitas vezes levam o jovem a aceitar trabalhos de caráter temporário. Uma vez que a necessidade de qualificação profissional no mundo globalizado e tecnológico é maior do que nunca, os jovens são os primeiros a serem dispensados em momentos de crise. Então, aluna, aqui é um levantamento de 2010, né? Mas que ainda tem um grande fundo de verdade, né? Não tenho dados aqui de como que está atualmente, mas principalmente por conta da pandemia, né? Da Covid-19 e tudo mais, 2020, esse momento atípico. É muito provável que esse número tenha se mantido ou até aumentado. Então, assim, é importante que, se você está tendo essa chance, essa oportunidade, que você procure se qualificar, né? Estudar um pouco a mais, fazer nem que seja um tecnólogo, uma graduação, alguma coisa que você possa se especializar e que você não fique tão dependente, digamos assim, desses trabalhos informais, né? Esses trabalhos com bicos, digamos assim. E que foge de tudo aquilo que a gente estava vendo na unidade passada também, dos direitos, dos deveres, da CLT. É uma forma de se assegurar, né? Se acontece alguma coisa, porventura alguém tem que ser demitido e acaba sendo os mais jovens a serem demitidos, né? Pelo menos você vai estar com seus direitos resguardados, com seguro-desemprego, ou enfim, ou com outras coisas, para que não seja tão assim aquele ditado de uma mão na frente e uma outra atrás. E, aluno, ainda sobre essa unidade, esse tema, a gente vai ter uma explicação de gramática sobre o will e going to, e é um assunto um pouco complexo, não muito, principalmente para saber as diferenças de uso entre um e o outro. Então, nesse tema nós teremos uma parte 2. A parte 2 será com foco maior em gramática e resolução de exercícios. Então, vejo vocês na próxima aula. Bye, bye!